Olá, queridos, eu me chamo Iolene Lima, sou consultora educacional, gestora escolar e mãe de 4 pecinhas raras. E o vídeo de hoje vai falar exatamente de mãe para outras mães, ou de uma mãe para outras famílias. O tema é criando filhos responsáveis. Queridos, todos nós queríamos que nossos filhos tivessem já nascido responsáveis, ou até a gente, não é verdade? Que já tivessem nascido obedientes, estudiosos, que comessem certinho do jeito que a gente fala. Mas, amados, não é assim que acontece, né? Os nossos filhos não vêm com manual de instruções. E aí, a gente às vezes fica um pouco perdido, um pouco sem bússola do que fazer. Mas por conta dessa experiência de já tê-los, né, de forma adulta, hoje todos 3 meninos e uma menina, criados, graças a Deus, todos pessoas honestas, pessoas do bem, é que eu decidi então passar por aqui como educadora para deixar algumas dicas para como criar filhos então responsáveis. O sentido da responsabilidade, ele não se transmite geneticamente, gente. Tem gente que acha que porque o pai é muito responsável, a mãe é muito responsável, o filho vai ser responsávelzinho. Não é assim que funciona, né? A responsabilidade, ela se aprende com a experiência, né? Ela é vivenciada na prática. A ação dos pais é básica, é imprescindível, é prioritária na construção dessa virtude, desta característica, né, do caráter que é a responsabilidade. E ela se aprende no âmbito familiar, que é no primeiro círculo, no primeiro núcleo social no qual nós estamos vivendo, no qual convivemos. É ali que onde serão nossas primeiras experiências com essas virtudes da formação do caráter, que é no caso a responsabilidade, né? Ou essa virtude pessoal, não sei o nome que você quiser dar. Um erro muito frequente de muitos pais por exemplo, é fazerem tudo pelas crianças, impedindo as crianças, inclusive, de crescer, né? Elas precisam adquirir pequenas responsabilidades para depois ganhar horizontes. A gente não ganha a responsabilidade de administrar uma casa. Quando a gente é criança, a gente administra talvez a nossa gaveta para depois administrar uma casa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu quero deixar algumas dicas para vocês. Primeira dica: dê responsabilidade para as crianças desde cedo, gente. Isso é essencial. As crianças começam imitando os pais nas suas próprias atitudes, nas suas próprias formas de cuidar, de se arrumar, de se organizar, de limpar e até de falar. Olha, algumas crianças, gente, é incrível. Os meus filhos, todos falam com as mãos, todos. Por quê? Porque a mamãe aqui, né, é toda sinestésica. Então, eles aprendem com a gente até a forma de falar. Então, isso é natural. Então, o que nós precisamos fazer é com que as crianças entendam que elas são responsáveis por algumas questões. E que questões são essas? Questões que nós delimitamos. Então, você, como pai, precisa dar o exemplo. Olha, os cuidados da casa. Por exemplo, guardar o seu tênis ou o seu chinelo. Gente, a gente às vezes frequenta alguns lugares, né, queridos? Algumas casas, ou a gente vai em alguns eventos, a gente vê as crianças jogam tênis. Tênis voa. Aliás, eu fui na casa de uma amiga uma vez, a criança entrou, estava chegando da escola e eu e ela conversando na sala, o tênis voou. Gente, eu levei, o tênis passou por aqui, ó. Então, aprendam, né, que nós precisamos ensinar pelo exemplo. Então, se a gente não ensinar dando o nosso exemplo primeiro, você chega e joga seu tênis? Com certeza que não. Então, precisa explicar para as crianças que aqui é o lugar do tênis e a responsabilidade é colocar seu tênis aqui. Sua responsabilidade é tirou a roupa, coloca onde? São pequenas coisas, não estou falando de grandes questões, né? Quando eles começam a crescer um pouquinho, por exemplo, a responsabilidade de tirar o lixo da cozinha, do saquinho lá. Aquele saquinho, óbvio, né? O menor no alcance da criança, do peso da criança. Vai dar um saco de 50 quilos de lixo para a criança tirar, né? Mas o pequenininho, aquela coisa pequena, vamos tirar o saco de lixo hoje, vamos arrumar a sua gaveta, vamos. Não é eu vou. E a gente tem que tomar cuidado com uma fala também,
Vem cá me ajudar a guardar os seus brinquedos. Não, eu vou ajudar você a guardar os seus brinquedos. Olha como que muda o foco, queridos. Com as crianças menores, aí vem cá que a mamãe vai guardar os seus brinquedos. Vem ajudar a mamãe a guardar os brinquedos. Não, a mamãe está aqui te ajudando a guardar os seus brinquedos. A gente se coloca numa posição de parceria, dizendo que a responsabilidade é deles. E aí entra na segunda dica, que é ensinar as crianças a cuidar daquilo que é delas. E aí vem o tênis, vem a roupa, vem o material escolar, e aí vem tarefa, né? A tarefa da escola, enfim, aquilo que for da criança. Então, é ensinar a cuidar daquilo que é dela. Terceira dica, conversar com as crianças estabelecendo regras para cumprir aquilo que é combinado. E cumpra, você, papai, mamãe, familiar que está me ouvindo, cumpra o que você combinou. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, sabe? Eu já vi esse tipo de coisa também, queridos. A gente fala assim, ó, come toda a sua comida, que quando você terminar eu vou passear com você lá no parque X. Aí a criança terminou de comer. Aí você fala, a gente vai passear no parque sim, no domingo. A gente cai no descrédito, queridos. A gente tem que, o que a gente estabelece com a criança, a gente tem que cumprir, para que a criança confie no que eu vou falar. Para que eu seja porto seguro, para que ela veja em mim um exemplo, inclusive, a ser seguido. Então, termine de comer a sua comida e depois de comer, nós vamos brincar 5 minutos. E depois de comer, nós vamos assistir um filme, eu vou ler uma história para você, mas coisas que você possa cumprir, que está dentro do seu escopo ali, da sua rotina e do seu tempo para que você possa estabelecer e cumprir. Uma outra dica que eu deixo são os reforços positivos. Gente, é tão importante isso. Quem não gosta de ser aceito, quem não gosta de ser amado, de ter seus atos validados, né? Obviamente, quando faz coisa certa, né? Então, estabeleça com as crianças reforços positivos, ensinando para a criança, né? Que olha, como é bom quando você faz uma coisa que é esperada ou uma coisa que eu te solicitei, mas de uma forma muito tranquila, muito leve, nada impositivo, sabe? Uma coisa tranquila, mediada com amor. Então, você viu lá, você passou pela casa, você tá lá fazendo o seu trabalho e viu que ele tá lá colocando os potinhos, as pecinhas lá do encaixe dentro do pote. Não perde a oportunidade, queridos. Para e fala, que lindo! Eu amei ver você guardando as suas peças dentro do pote. Nossa, você tá crescendo, hein? Como você me deixou feliz. E passa. Gente, isso é muito importante para a criança. Essas palavras de afirmação, esse reforço positivo. Você também tem gente também que faz carinhas felizes, né? E quando a criança, por exemplo, organiza seu quarto, a mãe pega lá o bottom da carinha feliz e coloca lá no quarto. Enfim, você pode usar uma estratégia que você achar que é mais fácil para você. Mas não deixe de reforçar aquilo que precisa ser reforçado, aquilo que precisa ser intensificado no trabalho nessa primeira infância, que é nesses primeiros anos de vida da criança, onde existe a consolidação dessa questão da personalidade, da formação do caráter. E o que nós, pais, mães, familiares, o que nós mais desejamos é que os nossos filhos sejam felizes, que tenham sucesso, que sejam pessoas do bem, não é verdade? Então deixa essas dicas preciosas, estimulo você a compartilhar este vídeo com outra mãe, com outra vovó, com outra titia ou com outro ente familiar querido, para que juntos possamos aí vencer as batalhas, né? Os desafios que a criação de filhos nos coloca. Um beijo muito grande e se inscreve lá no meu canal.